No melhor som, com muito mais música, e no esporte com o scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Quando são 14 horas e 9 minutos, iniciando o programa Alô Comunidade de hoje. Meu nome é Fábio Mozart, às suas ordens. Começando hoje, 4 de outubro de 2014, produção da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba AM, 1110 kHz. Parceria também com a Sociedade Cultural Posse Nova República, Ponto de Cultura Cantiga de Ninar de Itabaiana e Coletivo de Jornalistas Novos Rumos. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Comigo hoje Marcos Veloso está conosco. Boa tarde, Marcos Veloso. Boa tarde, Fábio Moza. Boa tarde, Carlos Cartacho. Boa tarde, Maurício. E a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade. Esse programa tem a produção de Dalma Oliveira, Beto Palhano, Marcos Veloso e Fábio Mozart. Locução nossa aqui hoje estamos Marcos Veloso e Fábio Mozart, com reportagens externas de Evânio Teixeira e Zuma Nunes, com técnica de áudio do nosso companheiro Maurício José. Em cadeia conosco as seguintes rádios comunitárias: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumagro, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Rádio Associação Cactos de Mandacaru, Rádio Web Porto do Capim em tempo real, transmitindo agora pela internet, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Difusora Central de Guriã, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Comunitária Araçá da cidade de Mari, Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunidade Geral de Guarabira, Rádio Verdes Mares de Pilar. Você pode ainda nos seguir através do Twitter @AlôComunidadePB. Também nos seguindo, a rádio faz parte desse projeto de comunicação popular lá em Caldas, Brandão, nosso companheiro Sérgio Tiago com o sistema CB de comunicação. Você pode ainda interagir conosco pelos telefones 3218-7928 e 3214-7796. E amanhã, meu compadre, você, Marcos Veloso, vote certo, viu? Vote no Alô Comunidade, o único programa temático sobre rádios comunitárias transmitido por uma rádio pública no Brasil, agora atingindo até os confins da África, conforme vai ler aqui meu compadre Marcos Veloso. Leia aí essa matéria. Não abriu? Não abriu o blog da Zumbi? Não. Então daqui a pouco a gente vai ler um texto sobre uma jornalista que está nos retransmitindo diretamente da África. Parece que é da Argélia, ou da Nigéria, né? Parece que é da Nigéria. Nigéria. Pois é, meus amigos e minhas comadres ouvintes, hoje o Alô tem a honra de conversar com o teatrólogo, o escritor Carlos Cartacho, ao vivo e a cores, como se dizia antigamente no rádio, chavão do rádio, né? Boa tarde, Carlos Cartacho, aqui a gente... Cartacho. Tudo bem com você? Boa tarde, seja bem-vindo ao Alô Comunidade, companheiro. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, os ouvintes desse programa. Tudo na Santa Paz.
preparado para a gente continuar plantando história e fazendo encantos pelo mundo afora. Eu quero mandar uma boa tarde, um alô especial para o nosso produtor Dalmo Oliveira, que está nos escutando diretamente do conjunto habitacional Ditador Ernesto Geisel. E para meu compadre Beto Palhano, que ficou de passar por aqui. E também para o nosso compadre Maurício José, nosso controlista sonoro. Também retransmite esse programa, está retransmitindo esse programa também o serviço de som, eu já falei aqui, de Caldas Brandão e de outra cidade que eu esqueci, esqueci, não sei onde eu botei, mas no próximo programa a gente vai dizer quem é que está entrando na grande cadeia do projeto de comunicação popular da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. E daqui a pouco entrevista com o professor historiador de Itabaiana, meu compadre Flaviano Batista, lá da minha cidade. E a gente vai começar logo aqui com o nosso prezado professor Carlos Cartacho. Carlos Cartacho, professor da UFPB, dramaturgo, ator, escritor, poeta. Eu queria que você falasse um pouco de sua vida profissional, Carlos, como artista e como educador, e também suas origens, essas coisas. Bom, primeiramente agradecer por estar aqui e lembrar que parte da minha história também está no JET lá em Itabaiana. Eu tenho uma relação muito forte com alguns companheiros de Itabaiana, como Romualdo Palhano, Palmira Palhano, Tânia, o próprio Beto, produtor aqui do programa. Isso me dá fôlego para continuar trabalhando com as artes. Bom, eu sou natural de Picuí, na Paraíba, e na minha infância eu tive o prazer de ver muito circo. E o circo, não só, porque quando fala circo a gente imagina o palhaço, né? Mas principalmente a dramaturgia circense me encantava demais. Lembra a Louca do Jardim, por exemplo, o Ébrio. Então eram textos... Os grandes clássicos do circo, né? Clássicos do Paixão circo. de Cristo. Paixão de Cristo, exatamente. Eu lembro muito bem que Coração de Luto, na hora que o camarada mata a mãe para tirar o coração a pedido da mulher dele, que o coração cai no chão, um coração de boi, né, que ele tinha pego. Ave Maria, eu passei 3 dias chocado com aquela cena. Então, aquilo ali fortaleceu o meu inconsciente, o meu lado intelectual, e me fez olhar para o futuro através da arte. De criança eu vim estudar em João Pessoa, e em João Pessoa eu comecei a fazer já no ensino médio teatro. E foi aí que eu me engajei com o movimento federativo de teatro e entrei para fazer engenharia, continuei fazendo teatro. Aí chegou um momento que eu digo, bom, mas eu deveria também ter o curso de teatro. Aí foi quando eu fiz vestibular para teatro e entrei. E aí terminei os 2 cursos. E nessa época eu já estudava muito teatro, já lia muito teatro. Isso fortaleceu muito a minha formação intelectual e a de dramaturgo. E aí foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar em Belém do Pará. Esse foi um salto da minha vida bastante diferente, que eu passei 10 anos distante de João Pessoa, 10 anos distante de vocês, amigos, queridos companheiros de trabalho. E lá eu reencontrei uma amiga daqui da Paraíba que estava morando lá. E ela me apresentou, ela disse, olha, tem um caso de uma família aqui chamada Família Canuto, que era bom você ir vê-los, eles estão aqui escondidos, protegidos da polícia, para ver se escrevia uma peça de teatro sobre esse povo. E eu fui lá, passei umas 2 horas, de 3 a 5 horas da tarde, não lembro, num sábado como fosse hoje. E esse sábado, quando eu saí de lá, essa minha amiga Marcionila daqui, eu acho que está dando aula hoje na UEPB em Campina Grande, falha a memória. E aí, dá para escrever uma peça de teatro? Eu digo, peça de teatro não dá não, porque muita gente não lê e muito pouca gente vê também. Sim, então, não, dá para escrever um romance. E aí eu fiz um romance, e foi uma luta danada para publicar esse romance, chamado A Família Canuto e a Luta Camponesa da Amazônia. Eu só sei que ninguém queria publicar. Mandava para as editoras de romance, tipo Record, dizia, não, isso aí é um ensaio. Mandava para as editoras de ensaio, dizia, não, isso é um romance. Final das histórias, que eu paguei parte da publicação na Universidade Federal do Pará. E o final da história é que nós escrevemos no Prêmio Jabuti de Literatura da Câmara Brasileira do Livro, que é o maior prêmio de literatura da América Latina, concorrente com o Pulitzer nos Estados Unidos e com Casa das Américas de Cuba, e fui agraciado com esse prêmio, com esse livro. Então, na minha trajetória de escritor, passou essa primeira fase, né? Eu lembro,
Essa semana eu estava falando para uns alunos minhas que no dia de receber o prêmio, em 2001, na Bienal do Livro lá em São Paulo, terminou aquela coisa lá, tapete vermelho, o pessoal da Academia Brasileira de Letras, a CBN entrevistando ao vivo. Aí tem um setor das editoras universitárias. E aí fui para lá, tal, aquelas... E aí uma senhora da Universidade Federal de Minas Gerais veio me parabenizar pelo livro e tal. E eu disse, muito obrigado, eu fico feliz e tal, mas eu acho que o livro só foi premiado por causa da história, que é maravilhosa. Ela bateu no ombro e disse, meu filho, eu tenho mais de 30 anos com o livro. Já sou uma senhora, tem idade de ser sua mãe. Não existe um grande livro se por trás não tiver um grande escritor. Você é um grande escritor. Você é um grande escritor e também com uma grande história, que inclusive acarretou problemas sérios, né? Exatamente. Você sofreu perseguição política, essa coisa toda? Com esse livro, todos os envolvidos no livro foram assassinados. Inclusive 2 deputados. Um estadual e um federal lá do Pará. Isso depois que foi publicado? Não, isso durante a história, está inclusive no livro, durante a história. O risco de vida que eu passei é que o processo do João Canuto, que era o líder da família, estava engavetado desde que aconteceu o assassinato dele, o primeiro assassinato da história, foi dele em 1975. Em seguida foram assassinados todos os presidentes do sindicato de Rio Maria, todos, o secretário ia assumindo um outro, era assassinado. No caso de João Canuto, tramaram de tal forma o assassinato dele, que tiveram que arquivar, porque um dia foi para a direita, outro foi para a esquerda, e em síntese. Com o lançamento do livro, o livro de 1999, foi lançado... Reavivou o caso. Exatamente, o Tribunal de Haia reabriu o caso. Com a reabertura do caso, aí eu tive que pegar descendo o beco. Aí foi inclusive minha transferência de lá para cá. Nessa época eu já era professor da universidade, só que lá é federal. Mas você sofreu perseguição séria mesmo? Concreta? Não, porque eu lancei... Ameaça, essa coisa? Não cheguei não, porque eu recebi eu lancei em 15 de dezembro de 1999. Dia 15, dia 25 dias depois eu já estava pegando o beco para cá, já estava descendo de férias, e aí nunca mais voltei, só voltei lá para buscar a bagagem. Porque quem lê o livro sabe, os caras não mandavam recado. Isso... Mandava bala mesmo. Mandava bala. Então não dá pra você dizer, não, eu vou lá, tal, vou ver como é que tá. Não tem essa de ver como é que tá, não. Bom, aí depois dessa mensagem dessa senhora da Federal de Minas Gerais, aí eu digo, bom, agora eu vou publicar minhas histórias de teatro, né, meus livros de teatro. Aí fomos publicando os livros de teatro, e hoje já são 7 livros publicados. Estou com 1 na agulha, aliás, 2 para sair agora. Quantas peças, Carlos? Eu tenho poucas peças. Eu acho que umas 8 ou 10, mais ou menos. Não lembro exatamente a quantidade numérica, mas em torno de 10 peças. Publicadas, eu acho que tem mais 10 peças. Publicadas deve ser umas 10. Marcos Veloso. Você esteve recentemente na Europa, passou algum tempo por lá, e com certeza você observou o movimento de teatro no continente velho. Eu gostaria que você relatasse um pouco dessa sua história lá na Europa. Eu geralmente argumento hoje que minha vida está dividida em 3 momentos. O primeiro momento é minha formação intelectual de criança e adolescente em João Pessoa, chegando adulto. A segunda fase é quando eu fui para o Pará, que eu convivei com a cultura paraense, com a formação dos partidos de esquerdas, o movimento cultural se consolidando no Brasil. E a terceira, quando eu fui para a Europa. Por quê? Porque eu lembro que uma vez, eu já professor na Universidade Federal do Pará, um aluno meu, numa disciplina de estágio, ele disse, professor, esse nosso teatro é um saco, eu estou me formando aqui porque é o jeito, mas eu acho que só deveria ser um bom profissional de arte no dia que eu visse um teatro, assim como um estádio de futebol, cheio de gente. Aí eu dizia, não, aí tem futuro. E aí aquilo me incomodou bastante, que ele disse, não me incomodou no sentido negativo não, no sentido positivo. Eu digo, rapaz, eu preciso estudar isso, repensar isso. E aí, Marcos, a partir daquele momento, eu digo, tem alguma coisa errada. Por que a gente faz trabalhos bons, sérios? Como, por exemplo, eu estou dentro de vocês dois, pessoas que têm décadas de história cultural na Paraíba. Por que vocês fazem um espetáculo e nem os colegas vão ver? Tem alguma coisa equivocada nisso, né? E aí foi quando eu fui para a Europa e me deparei com uma área de conhecimento nova chamada pós-modernidade. E aí eu digo, agora
comecei a estudar com profundidade e comecei a ver isso, que a arte na Europa, não só o teatro, mas o teatro, a literatura, as artes visuais, etc., caminham com outra perspectiva, que é a pós-moderna. E sinteticamente, o que é que diferencia isso para eu dizer que isso mudou a minha vida? É que, diferentemente do que muita gente pensa, que a arte é algo vulnerável, algo solto, não é. A arte é uma expressão humana extremamente contextualizada. E hoje nós não estamos mais vivendo a modernidade, nós estamos vivendo uma condição pós-moderna. Por exemplo, década de 50, 60, 70, toda a estrutura econômica estava voltada para a área industrial. Toda a organização social estava em torno de sindicatos ou de entidades correlatas. Hoje, a economia não gira mais em torno da indústria, gira em torno dos serviços. Exato. É celular, é saúde, é escola particular, é turismo e por aí vai, consórcios, o forte entretenimento, o forte da economia hoje no mundo inteiro não é mais a indústria, é a questão dos serviços. E isso fez com que se desmobilizasse as entidades. Os sindicatos são fragilizados, as entidades de classe, por exemplo, no nosso lado, a Federação Paraibana se exauriu, vazou aí completamente, né? As entidades de classe com muita dificuldade conseguem estruturar uma campanha sindical, é muito mais salarial do que ideológica. Por exemplo, agora os bancos estão em greve no Brasil. A gente sabe que na hora que der uma porcentagemzinha melhorzinha, 5% a mais, 3% a mais, os caras recuam. Quer dizer, a questão não é estrutural. Então, veja, isso faz com que os interesses sociais da juventude sejam outros. E aí vem para o nosso caso. O que eu assimilei da arte na Europa e que eu venho trabalhando aqui nos últimos 3 anos? É que nós precisamos falar a língua de quem nos vê e nos ouve. Por exemplo, vocês hão de lembrar que há 3 décadas atrás, quem dizia se um espetáculo teatral era bom era o crítico teatral, era um acadêmico, era um jornalista. Na concepção pós-moderna, quem diz o trabalho que é bom é o leitor. Ele é que determina o que é bom. Né? Nesse sentido... É quem lê, quem assiste, né? É quem lê, quem assiste, exatamente. Ou quem paga ingresso, ou mesmo que seja gratuito, que vai lá de boca a boca dizer, não, o livro que eu tenho aqui é Artistas de Itabaiana, de Fábio Mozart, excelente. Inclusive entra nessa história a internet, né? Exatamente, a internet é a mãe, é a grande materna da pós-modernidade. Na internet você consegue, em fração de 1 a 2 horas, fazer com que 1 milhão de pessoas tenham acesso à informação. São 14 horas e 26 minutos. Eu quero mandar um alô Brasil, pra Jandira Lucena. E um abraço pra tu, viu, pequenina? E Carlos Catásio também manda um alô pra tu, não é, Carlos? Exatamente, um grande abraço. Alô pra Celeste Pessoa, em pessoa, minha comadre Celeste Pessoa. Nesse dia a gente tá se reunindo lá na Rádio Web Comunitária Porto do Capim pra gente produzir o programa Barata no Ar, Rádio Web Porto do Capim. E um alô também para meu compadre Beto Brega, que é o homem do vinil e da cultura popular. Alô para Déia do Monte em Pilar, meu companheiro Val, lá do Ponto de Cultura Canteiro de Niná, que esse pessoal foi convidado por Déia, pela irmã de Déia, lá de Pilar, que é da assistência, da Secretaria de Saúde, para fazer uma apresentação do pessoal do curso de violão lá em Pilar. Daqui a pouco o Déia disse que vai ligar para dizer quando é que vai ser esse evento em Pilar. E alô também para meu compadre Evânio Teixeira, na cidade de Pilar. Alô para meu compadre Moreira. Você sabe, Marcos Veloso, que Moreira completou aninhos essa semana. A gente mandar os parabéns para ele, né? Mandar os parabéns, né, Maurício, para o nosso companheiro Moreira, da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no estado da Paraíba. Exatamente. E também meu compadre Luciano Marinho, que está no Rio de Janeiro, gozando as férias. Luciano Marinho, que no dia 10 de outubro... Parabéns pra você, parabéns, meus parabéns, feliz aniversário. Hoje é o seu dia. É isso aí, Moreira. Um abraço, muitos anos de vida. Um alô para Moreira e para abraço, para todo mundo dar abraço. E como eu estava dizendo, no dia 10 de outubro, na cidade de Itabaiana, vai ter um sarau poético, artístico, etc. Tá aqui a programação, daqui a pouco eu vou ler. E o meu compadre Luciano, que é secretário de Cultura lá da cidade, ele vai estar recebendo um painel de sivuca do artista plástico Josafá de Oroz, que Josafá vai fazer uma exposição
dos grandes nomes da Paraíba, lá na Escola João Fagundes de Oliveira, durante todo o dia, no dia 10 de outubro. E à noite ele vai entregar um painel de Zé da Luz para o Ponto de Cultura Cantiga de Niná e outro painel de Sivuca para a Secretaria de Cultura da cidade. Eu também quero mandar em Mari, pela Rádio Comunitária Araçá, um alô para meu prezado Ricardo Alves e para o meu compadre Mané Batista e toda a galera da rádio lá, da Rádio Comunitária Araçá de Mari, que está nos retransmitindo, aliás, que vai passar o programa amanhã às 16 horas, viu? E outro alô para meu compadre Alcido Gás, lá em Mari, Alcido Gás. Alô. E segunda-feira, dia 6 de outubro, eu estarei entrevistando a professora Rosinha, lá da 12ª Regional de Ensino, lá em Itabaiana, para esse Alô Comunidade. Eu mando um alô para Jaci Mendes e para Clévia Paz, em Itabaiana. Quando são 14h29, a gente vai já dar entrada, já vai começar o intervalo, mas tem o nosso companheiro Dalmo Oliveira que está no fone. Alô, Dalmo Oliveira! Dalmo Oliveira. Ele vai entrar no ar? Alô, Dalmo! Vou botar no ar. São 14h29, Não. daqui a pouco são 30. Não entendi. A cunha aí, o nosso companheiro. Enquanto o nobre companheiro não entra no ar, eu quero dizer que eu quero mandar um alô pro meu compadre Sanderli Silva, o poeta Sanderli, que é de Itabaiana, e já está em Itabaiana nos ouvindo pela internet. E ele mora Dalmo, aqui. Você está no ar. Alô, Dalmo Oliveira, boa tarde, companheiro. Boa tarde, companheiro. Fique à vontade para as suas considerações aí. Estamos acompanhando a entrevista aqui no Geisel e queria convidar os companheiros aí, inclusive os entrevistados, para a gente se confraternizar logo mais aqui no Bar da Pelinha. É aniversário de quem, meu compadre? Aniversário de nosso amigo Sandoval. Mas não começou a lei seca ainda não, né? Não, só de meia-noite. Tá certo, então daqui a pouco a gente tá por aí, viu? É perto da casa de Palhano aqui, o Bar da Pelinha. O meu compadre Palhano, você dá notícia dele, não? Eu vou buscar ele agora. Tá ok, Tá Dalmo certo, Oliveira, muito Dalmo. obrigado pela Forte abraço. Valeu, boa entrevista. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, no dia 28 de outubro, meu compadre Sanderli, atenção, Dalmo Oliveira, veja bem essa programação, viu? O dia 28 de outubro é uma terça-feira. Então, o Correio, a empresa brasileira de Correios, vai comemorar a Semana da Consciência Negra, tá certo? E com o meu poeta Sanderli me convidou para esse evento que vai ser no auditório do Correio, na BR-230, na parte da tarde, tá certo? Aí depois a gente vai anunciar direitinho toda essa programação. O Sanderli vai dizer os detalhes. Mas eu adianto que vai ter um recital de poesia e o próprio Sanderli, que é um grande declamador, ele vai declamar o poema Navio Negreiro, de Castro Alves, com a participação das atrizes Vilma Casé e Luísa Dias. E tudo indica que vai ter uns músicos que vêm do Senegal, que vai estar, parece que dependendo de uns acertos aí com o meu compadre Lau Siqueira, que é da FUNESC, que tudo indica que vai trazer esse pessoal do Senegal para fazer uma apresentação nessa Semana da Consciência Negra. Portanto, Semana da Consciência Negra com arte e cultura no Correio, com o Sanderli, o poeta de Itabaiana do Norte. Vamos aos intervalos, né? Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. O pintor João Câmara Filho nasceu em João Pessoa, Paraíba, em 1944. Estudou no curso livre da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco entre 1960 e 1963. Um dos mais respeitados artistas plásticos do Brasil, com trabalhos como Cenas da Vida Brasileira, 10 Casos de Amor e a série Duas Cidades. Fez exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. João Câmara nasceu em João Pessoa, é paraibano como você. Não é hora de guardar as camisas, nem de recolher as bandeiras. É hora de torcer pelo Brasil. Hora de escolher o seu representante. Vá em frente, vista novamente sua camisa verde e amarela. Porte no carro sua bandeira brasileira. Junte sua inteligência e emoção a favor do Brasil, porque é hora de escolher o país que você quer. Em 2014... vote no futuro do Brasil. Vote consciente. Uma campanha pelo Brasil. Agora, as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação. Programa
Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com a apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. Açaí. O Açaí está fazendo 40 anos e vai dar mais de 100 prêmios na promoção Aniversário dos Sonhos. Com R$50 em compras, você pode ganhar uma casa ou comércio, carro e moto. E a cada R$15 em marcas participantes, ainda tem a chance de levar uma Ford Ranger. São mais de R$1.500.000 em prêmios. Saiba mais em açaí40anos.com.br e participe. Certificado de autorização 040395-2014. Açaí. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. (14 e 34 minutos) aqui na Tabajara. 14h34, vamos um retornozinho aqui, né? Um retorno. Porque agora eu quero chamar a entrevista que nós fizemos no Ponto de Cultura Cantiga de Niná, em Itabaiana, com o professor Flaviano Batista, que é um historiador de lá. E agora a gente vai colocar essa entrevista que fizemos. Flaviano Batista. Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. Professor, você está trabalhando num projeto de resgate da história de Itabaiana com outros colegas. Eu gostaria de saber quem participa desse projeto, quais são os objetivos e metodologia. Então, Fábio, esse projeto eu estou participando com duas professoras, a professora Maria Leite e a professora Deise Medeiros, ambas historiadoras, assim como eu. E esse projeto nasceu no sentido de tentar resgatar a nossa história, uma vez que o único livro histórico que nós temos em nossa cidade é o livro Itabaiana, Suas Histórias e Suas Memórias, de Sabiniano Maia, e ele fez um registro até a década de 70. Ele fez um registro histórico de 1500 até a década de 1970. E nós queremos resgatar um pouco da década de 60, 50 até os dias atuais, porque muito da nossa história ela está sendo perdida. Como nós não temos documentos primários para comprovar a existência dessa história, a gente vai buscar através da memória de pessoas que viveram a época, os anos dourados da nossa cidade, como os anos da década de 50, 60 e 70, e tentar fazer um resgate mesmo. Então a nossa metodologia está sendo baseada da seguinte forma: nós dividimos em algumas etapas. A primeira, nessa questão da pesquisa bibliográfica de poetas, de escritores, de pessoas comuns que escreveram seus livros através da memória, e depois a gente vai passar para a questão das entrevistas. Essa pesquisa está se dando de forma simultânea. Então, às vezes a gente encontra um determinado livro, às vezes a gente vai entrevistar alguém, e a ideia é compilar todo esse material e fazermos um material que possa ser usado em sala de aula, uma vez que nossos alunos eles não têm muito conhecimento da nossa história. A nossa história aqui é tão rica, tão importante, não só para a nossa cidade, mas também para a história da Paraíba. E esse projeto de pesquisa, vocês pretendem produzir que conteúdos? Documentário, livro, CD, o que é que vai sair desse projeto? Então, logo de início a gente não tem algo proposto, né? A nossa ideia é juntar material para ser utilizado em sala de aula. Se fizermos um livro, um documentário, vai ser um lucro muito grande para a nossa cidade, para a nossa história. Você vê várias pessoas como Dona Nel, entre outras, infelizmente já faleceram, e elas eram a história viva da nossa cidade. Como eu falei, como a gente não tem um material conciso, um material que os alunos possam ter em mão, assim como nós historiadores também possam usar em sala de aula, o material que a gente produzir vai ser lucro. Porque o nosso interesse é justamente o quê? Levar ao aluno a história da nossa cidade. E os professores de História de Itabaiana, como é que eles trabalham conteúdo sobre a história local? Ou eles não trabalham, ou eles não têm ferramentas? Então, existe uma dificuldade muito grande
em trabalhar a questão da nossa história. No contexto da história, ela se divide em quê? Universal, regional, local. E como a história ela é dividida de forma linear, pelo menos eu, quanto as historiadoras que estão trabalhando comigo, eu não posso falar pelos demais que eu não sei, a gente sempre enquadra a história de Itabaiana na história da Paraíba, que se enquadra na do Brasil, que se enquadra na universal, seguindo a linearidade. Tem outro fator também de como é trabalhado. Geralmente os professores eles passam pesquisas só quando é no aniversário da cidade. Mas é como se a história da nossa cidade ela morresse e só tivesse história no aniversário da cidade. Os outros professores eles não trabalham de forma mais, como eu posso dizer, na linearidade mesmo. Você vê, quando nós estamos estudando a história da Paraíba colônia, na questão da independência, no qual nós tivemos movimentos aqui em nossa cidade, como a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador de 1824, a Revolução Praieira de 1849, Itabaiana foi polo e cenário de guerra. E muitos alunos e até mesmo professores não sabem disso. Professor Flaviano, e sobre o Coreto, que está completando 100 anos, qual é a visão que você tem? Como é que vocês estão apurando esses fatos relacionados com esse único patrimônio histórico que é tombado na cidade? Isso, então. O Coreto, a gente sempre cita aos alunos que ele foi palco de grandes momentos marcantes da nossa história, né? Seja momentos políticos, momentos culturais e até mesmo de diversão. Então a gente está levando aos alunos para que eles tenham conhecimento, que passaram lá políticos importantes da história da Paraíba, tardes interessantes nos domingos, grandes festas, foi no Coreto cenário que embalaram, acho que todas as gerações, porque durante as décadas desse século que ele está aqui em nossa cidade, quem não tirou foto no Coreto? Quem não viveu momentos importantes no Coreto? Então, seja do início do século XX até os dias atuais, eu creio que até os jovens mesmo se divertem ali naquele espaço. Você está pesquisando na Biblioteca Arnoldo Costa aqui do Ponto de Cultura Canteira de Niná, e você está levando alguns livros de Romualdo Palhano, Dr. Romualdo. Entre eles, o último que ele lançou, chamado Itabaiana, Entre Fatos e Fotos. Como é que você tomou conhecimento da obra e qual a sua opinião assim, sobre o trabalho de Romualdo? Então, eu tomei conhecimento da obra de Romualdo através do blog Toca do Leão, e eu achei interessante o trabalho que você vem desenvolvendo aqui em nossa cidade, porque muitas das informações que tem no blog a gente não tinha conhecimento e infelizmente precisava fazer uma divulgação maior, né? Seja nos meios de comunicação, para que não só professores, mas alunos tenham acesso, porque muitas das informações que contém no seu blog a gente não sabia. E eu tive conhecimento dos livros de Romualdo, eu não conhecia ele, não conheço, né? Não sabia nem da existência dele, mas tive acesso e fiquei encantado. Então quando eu vim aqui, comprei o livro, já li e achei bem valioso. Teve uma foto mesmo do Curtume e também da capela, que eu era criança quando tinha a capela lá do Curtume, e quando eu vi a foto veio toda uma lembrança que estava esquecida. Então, aí no seu blog também eu tive conhecimento de outros livros dele, que até então eu não sabia, e eu disse, não, vou começar a buscar mais informações. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. São 14 horas e 42 minutos, Alô Comunidade. Meu nome é Fábio Mosói, suas ordens aqui, Marco Veloso e Carlos Cartacho. A gente está conversando aqui. Você viu, retomando a conversa aqui com o nosso professor Carlos Cartacho. Você é de Cajazeiras, né? Aliás, sua família é de Cajazeiras. Meu pai é da família de Cajazeiras. É a grande família de Cajazeiras. A minha mãe é de Picuí. Por causa disso eu nasci em Picuí, mas a minha relação com Cajazeiras... Eu não sei se você ouviu, companheiro, esse seu colega professor de Itabaiana, ele falando sobre a questão de história da memória, o patrimônio histórico da cidade, essa preocupação. Como professor da UFPB, o que você tem feito para auxiliar as comunidades do interior? Se a universidade tem assim um programa
que chegue no interior para ver a questão da preservação da história da cidade, do estado, já que a gente não tem essa tradição, né, de resgate histórico. A Paraíba quase não tem museu por aqui, né? Como é que a universidade se relaciona com esse problema? Tem um artigo meu que saiu, acho que 2 anos atrás, há 2 anos, na revista Conceitos da DUF-PB, que o título é O Museu de Volta para o Futuro. João Pessoa é a única capital do Brasil que não tem museu. Que não tem nenhum museu municipal, nenhum museu. Afinal de contas, nenhum museu municipal, nenhuma biblioteca municipal. Quais as cidades da Paraíba que tem museu hoje? Hoje, concretamente, Campina Grande, Areia, João Pessoa. Campina Grande. João Pessoa tem museu? Não, desculpa. João Pessoa não tem museu, não né? tem. Não, quando eu digo que tem museu... Aliás, os museus que tem, eu tenho cá minhas dúvidas se tem museu. Areia, por exemplo, tem museu na palavra, né? Porque o grande argumento é o seguinte, para você ter um museu, aí entra a questão do patrimônio que você está abordando, que o professor da entrevista agora abordou. O museu... Acabou-se aquela história de museu, era coisa do passado. O conceito hoje de museu é algo vivo, hoje, presente. Por exemplo, o Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa, não é um museu, é um centro cultural, né? Tanto que eles não compram peças, não renovam o seu acervo. Mas tem alguma programação para adolescente? Não tem. Não tem. Tem alguém programação para idoso? Também não. Tem alguma programação para criança? Não tem. Tem alguma programação ligada ao cinema paraibano? Não tem. Aí por aí vai. Logo, não é um museu. E nem um centro, né? Bom, eu quero aproveitar aqui, antes que acabe o programa, para convidar Carlos Cartacho e a você que está nos ouvindo, e principalmente o pessoal de Itabaiana, para o sarau alítero artístico musical do Ponto de Cultura Cantiga de Niná, que vai ser no dia 10 de outubro, é uma sexta-feira, viu? Às 8 horas da noite, na Câmara Municipal de Itabaiana. A gente vai simplesmente tentar ver essa programação aqui. Eu vou lançar um cordel chamado Bill Pacatuba, um herói do nosso povo paraibano, que foi esse cordel eu ganhei o prêmio Patativa da Saré do Ministério da Cultura, de Literatura de Cordel. Depois vamos entregar o troféu Zé da Luz ao escritor Damião Ramos Cavalcante, que é presidente da Academia Paraibana de Letras. Entrega dos painéis de Zé da Luz e Sivuca ao secretário de Cultura pelo artista plástico Josafá de Oroz. A apresentação do grupo Ganzá de Ouro, que é um grupo de música folclórica popular que temos lá no Ponto. Vai ser lançado também o livro Arqueologia do poeta itabaianense Marcos Alves. Sabe quem é Marcos? Marcos Alves já foi secretário de comunicação aqui da Prefeitura de João Pessoa. Vamos lançar um vídeo chamado Feminino Plural, que é uma produção do Núcleo de Audiovisual do Ponto de Cultura Cantiga de Niná. Lançar também o livro Anotações sobre o Discurso do Release Divolucionista, que é um livro do meu compadre jornalista Dalmo Oliveira, que acabou de falar com a gente e está no bar nos esperando, lá em Parrá. E se der tempo, o Grupo Experimental de Itabaiana vai realizar uma performance teatral. E ainda, se sobrar um tempinho lá de madrugada, porque uma programação dessa, né? Extensa, né? Extensa demais. É belo. Vai encerrar com a orquestra de violões Som do Coração. E se os autores ainda estiverem por lá, eles vão assinar os autógrafos dos livros. São 14 horas e 46 minutos. Mas, Carlos, você que é do tempo do Teatro Amador, a gente fez Teatro Amador junto, você foi presidente da Federação Paraibana de Teatro Amador. O teatro vivia naquela época o auge, né, do teatro. O que é que aconteceu, Carlos, com o nosso Teatro Amador, que hoje simplesmente quase não existe? Eu até hoje continuo amador, né, apresentando no mundo inteiro. Inclusive há minutos atrás Marcos me perguntou como é a minha experiência na Europa. Eu tive uma experiência razoável na Europa, convivendo com pessoas, mas onde eu vou, eu sou amador, porque eu sou profissional da educação. Então eu faço teatro. É o complexo de inferioridade que a gente tem, quando eu digo a gente, alguns segmentos sociais, de que para você ser um bom no teatro, você tem que dizer que é profissional. Quando na verdade, a maioria dos profissionais são uma porcaria. São pessoas que a gente chama de teatro sabonete, que faz para ganhar dinheiro. Teatro sem consistência, sem estudo, sem pesquisa, sem uma concepção ideológica que represente uma comunidade, que represente um anseio social. E isso fez com que muita gente, inclusive o nosso nostálgico Edinaldo do Egito também, o nosso querido Cristóvão Tadeu, pessoas que fizeram um movimento teatral bacana na década de 70, 80, mergulhar nessa de criar um sindicato profissional onde não existe profissionalismo, né? É uma relação meramente trabalhista. E não tinha patrão. Se não tinha patrão, não tinha empregado. Inclusive, na minha opinião,
esse foi um dos pontos para acabar com o movimento de teatro. Exatamente. Fragilizou demais. Demais até. E aí a gente ficou sem o teatro amador e sem seu o teatro profissional, né? que nunca existiu. Ou seja, as pessoas começaram isoladamente fazer teatro. Então, no resumo, você acha que o sindicato ajudou a acabar com o teatro amador aqui? Contribuiu enormemente, né? Exatamente. Eu estava lendo um livro que eu fui na Estação Ciência e troquei, lá tem uma feira de troca de livro, de troca de livro, então eu troquei uns livros, inclusive um dos livros que chamava O História da Radiodifusão na Paraíba, de Pereira Nascimento, que era do teatro, claro. Cara de teatro também, né? De teatro. Então, nesse livro, Dalma Oliveira, eu fiquei sabendo que o autor fez registro de todas as rádios existentes na Paraíba e as que já não existem mais, menos as comunitárias, tá vendo? Ele fez questão de frisar. Visitei e conheci a história de todas as rádios da Paraíba, menos as comunitárias. Eu não sei se foi por preconceito ou por desinformação, não sei não. Mas o nosso Pereira Nascimento simplesmente ignorou as rádios comunitárias. Claro que é um equívoco. Eu quero mandar um alô para Margarete Bandeira, minha comadre lá de Itabaiana, lutadora pelas causas nobres daquela cidade. Ela que também é uma pessoa que gosta de preservar a história de Itabaiana do Norte. E um alô para minha amiga Zora Lira, a nossa cantora que deixou aqui os CDs e eu andei distribuindo com os nossos ouvintes. Todo mundo adorou o trabalho de Zora, viu? Parabéns, viu, Zora? E também um alô para Déia, para Evane de Pilar, que eu já falei que na quinta-feira passada eles comemoraram o dia do agente comunitário de saúde, fizeram um almoço lá. Um alô para Jean Canderson Valério, coordenador de atenção básica de Pilar. E um alô também para Josimar Ferreira, secretário de saúde de Pilar, e para toda a galera dos agentes de saúde da cidade de Pilar, a terra de José Lins do Rego. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. 14h50, estamos apresentando Alô Comunidade. E dando prosseguimento aqui a nossa entrevista com o nosso companheiro, nosso amigo Carlos Cartacho, eu gostaria de saber e até pedir que Carlos fizesse uma retrospectiva do teatro paraibano, naquilo que for possível, e as perspectivas de futuro. Primeiro a gente lembra do início do século XX, ou seja, 100 anos atrás, em que o nosso teatro era todo calcado nas comédias que vinham de Recife, algumas que vinham do Rio e São Paulo, né? Que o nosso irmão e companheiro tabainense, Romualdo Poliano, traduz tão bem nos seus 2 ou 3 livros sobre a história do teatro paraibano. O maior pesquisador, talvez, do Nordeste de teatro, Romualdo Poliano. E depois dessa fase, veio a fase de 40, 50, foi a fase que surgiu Ednaldo Egito, Pereira Nascimento, Nautilha Mendonça, exatamente. Tivemos influência da Margarida Cardoso, Fernando Teixeira, etc. E depois o outro momento foi na década de 60, 70, quando surgiu a nossa geração. 78, 70, da Federação Paraibana de Teatro Amador. Das federações paraibanas, das federações brasileiras, de teatro organizada pela Confederação Brasileira de Teatro Amador. Nós tínhamos cursos de aperfeiçoamento como o flecheiro que a gente tem aqui, nível nacional, o mergulho. E agora a gente está vivendo um momento que tem uma influência muito grande da questão teórica. Nesse período teve os festivais universitários. Exatamente, os festivais universitários que contribuíram demais para a interiorização do teatro. Ou melhor dizendo, o teatro sempre existiu no Brasil inteiro, né? Em todos os pequenos rincões, pequenas igrejas, sindicatos, escolas estão se fazendo teatro. E esses festivais universitários, eles consolidaram muito os grupos de teatro. Muito de nós viemos do interior com essa formação, né? E hoje o movimento teatral está seguindo uma questão muito mais teórica do que prática, e com pouco embasamento, pouco recurso, os nossos teatros estão caindo aos pedaços, a gente não tem boas casas de espetáculos, a gente não tem boa espaço alternativa. A felicidade, aí eu faço felicidade, são as leis de incentivo à cultura, os fundos de cultura, que faz com que a gente faça teatro com mais qualidade, com mais recurso, com melhor condição. 14h53, eu queria mandar um alô especial para um ouvinte especial meu, que é o doutor Arnoldo Costa, jornalista lá do Sapé, que por acaso é meu pai.
que nos ouvem em Sapé pelas só por ondas, acaso, pelas ondas da Rádio Comunitária Araçá, da cidade de Mari. E, Carlos, você é doutor em artes visuais, né? Em artes visuais e educação. Eu queria que você desse aí uma rápida pincelada, né? Pincelada. Certo. Sobre a realidade das artes visuais aqui na Paraíba do Norte. Bom, veja, artes visuais hoje é um conceito muito amplo que inclui inclusive o teatro, cinema, internet, mídia, tudo isso. Embora o teatro o tempo todo queira ficar desquitado das artes visuais, mas não tem como. Artes visuais é a visualidade. É a visualidade. E a gente faz teatro com a visualidade, seja da cenografia, da figurina. Até quando a gente ouve, a gente está criando imagens. Então esse é o conceito de visualidade. Eu acho que a Paraíba, ainda acho que proporcionalmente ao IDH e à sua população, é o estado no Brasil que mais produz cultura. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Literatura, cinema, artes visuais, melhor dizendo, artes plásticas, artes visuais incluindo aí o cinema, o vídeo. Infelizmente... Mas você tem o Pernambuco, que tem, por exemplo, um boom atualmente do cinema pernambucano. Mas por isso que eu disse, guardando as proporções do IDH e da população. Porque você pega e também dos recursos envolvidos. Exatamente. O IDH já fala isso, né? O IDH já diz exatamente o que rola na economia cultural. E nesse sentido, infelizmente, o problema que tem agravado a Paraíba é que nós não temos política cultural. Nem em nível estadual, nem nos municípios. O que a gente tem são as leis funcionando. Mas não há, por exemplo, o morador lá do Gás, em João Pessoa, o que é que tem de políticas públicas cultural para ele? Falando nisso, Carlos, todos os prefeitos em campanha aqui na cidade da Paraíba do Norte, todos eles falam que vão descentralizar a cultura, levar a cultura para a periferia, falam que a produção cultural dos bairros vai ser incentivada. E por que isso nunca acontece? Porque de repente, pelo menos nos níveis desejáveis, a gente não vê isso. Falta de compromisso, falta de responsabilidade. E por parte dos artistas também falta de organização. De organização. É aí o grau, a gravidade daquilo que nós conversamos 10 minutos atrás, da desmobilização da Federação Paraibana de Teatro Amador. A FPTA, a Federação de Teatro Amador, ele botava e tirava secretário de Estado. Nós tínhamos muita força. Com a desmobilização, aí ficamos a ver navios, literalmente, sem rumo. E isso faz com que os políticos, generalizando, mas claro que tem alguns com diferença, não tenham um compromisso sério com a política cultural. Não há. Eu lembro que eu cansei de fazer programas culturais para os nossos, antigamente, amigos, que hoje são os nossos parlamentares, que já se distanciou da gente, porque a gente continua na base, na comunidade, eles estão distantes, mas eu me cansei de fazer programa cultural para essas pessoas. Os últimos que me procuraram agora disseram, não vou fazer não vou não, porque tu faz o papel de besta. Uma das coisas piores que eu acho aqui na Paraíba, né, porque eu conheço pouco outras realidades, é a descontinuidade dessas histórias, né? A gente tem um governo de plantão, aí ele faz os 4 editais, faz outras coisas, tal. Aí vem um próximo que já não faz mais nada. Quer dizer, fica difícil, né? E política cultural, Marcos, a gente tem que compreender que vai muito além de edital, sabe? Política cultural tem questão de formação. Política cultural, o que é que está sendo feito lá em Itabaiana por parte de estímulo do governo, seja municipal ou estadual, para o pessoal da terceira idade? O que é que está fazendo concretamente para os repentistas ou os artistas populares? O que existe são os artistas populares, os repentistas, os poetas, individualmente criando. Mas não existe uma política de Estado, uma política municipal para que essas pessoas criem. Então, isso vai além, é muito mais grave do que edital, sabe? O edital é bom, mas não é o suficiente. São 14h57. Então a gente vai falar agora em rápidas palavras sobre Suspensórios Produções Artísticas, que você foi o fundador, tem 30 anos de atividade, né? 30 anos de atividades. Tá certo, fundado por você. Eu queria que você contasse um pouco da trajetória do Suspensório Produções Artísticas. O Suspensório, quando surgiu na metade da década de 80, surgiu no seio da universidade, os alunos do curso de Educação Artística, e que esses alunos hoje estão movimentando o teatro e as artes, não só o teatro, mas as artes visuais e o cinema, no Brasil inteiro, né? Nós, felizmente, contribuímos, como vários outros grupos, como o próprio Jet Itabaiana, para uma consolidação intelectual e cultural em nível de Brasil. Por exemplo, só no Suspensório nós temos 3 doutores
né? Gente com pós-doutorado, como é o caso do nosso irmão, compadre Romualdo Palhano, um grande intelectual desse estado, que está emprestando o seu saber lá para o Amapá. Então, o Suspensório, ele trafegou, um dos grupos que trafegou pelo teatro infantil, pelo teatro de rua, pelo drama, né, pelo teatro de revista, e agora nós retomamos o ano passado com Bertolt Brecht, da exceção à regra, e esse ano com Anaíde Beriz, resgatando o valor da mulher paraibana. Anaíde Beriz, A Pantera de Olhos Dormentes, texto de Zé Flávio Silva, baseado no livro, né, de José Joffre. Né? Joffre. Me conta um pouco dessa história, porque eu quero levar esse espetáculo para o ponto de cultura Cantiga de Niná. Infelizmente, a memória que nós temos de Anaíde Beriz é a namorada prostituta, né, a rapariga de João Dantas. E essa Anaíde Beriz, que é contada por Tizuki Yamazaki no filme Paraíba Mulher Macho, ela nunca existiu. A verdadeira Anaíde Beriz, ela era uma professora formada na escola, não lembro agora como é que chama, professor de nível médio, normal, formada na escola normal, ali onde hoje é o Tribunal de Justiça, em frente da Assembleia, de lá do Palácio do Governo. De lá do Palácio do Governo, na época, era o Liceu Paraibano. E ela era um intelectual que participava dos grandes saraus, você falando essa programação dos belos sarau de Itabaiana, eu lembrando dos saraus de Anaíde, né? E que Anaíde teve uma grande paixão pelo médico Eri, um médico filho do usineiro paraibano, que fazia medicina no Rio de Janeiro. E era onde ela consolida nessa história, na escrita dela, nos seus contos, na sua poesia, como a mulher que queria ser mãe, constituir família, uma mulher tradicional, não era conservadora, mas tradicional, né? E é essa Anaíde que a Paraíba não conhece. Então, por exemplo, no filme Paraíba Mulher Macho, tem uma cena, Anaíde transando, fazendo sexo com um pescador que era aluno dela. Essa cena nunca existiu. A Anaíde morreu virgem. Morreu virgem. Quando a Anaíde... quando o João Dantas foi preso e assassinado, que diz que ele morreu, mas que ele foi assassinado em Recife, se ela ficasse aqui, ela ia ser assinada aqui a ordem de Zé Américo pela polícia. Então ela fugiu para a casa de uma irmã em Recife. Como começaram a rondar a casa da irmã, ela fugiu para um convento, né? E nesse convento ela deixou escrito que se viesse a morrer, fizesse uma autópsia dela. Fizeram a autópsia, ela foi pegue, né? E dizem que ela se suicidou, tomou veneno, mas a história não pode contar que ela foi assassinada, mas foi feita a autópsia e ela era virgem. Então a gente fala da Anaíde, líder, mulher literária, acima do seu tempo. É a atriz Georgina Furtado, né? 33 anos de dança, formada em teatro, fazendo agora doutorado em artes visuais, em educação artística no Porto. E essa mulher aí, essa atriz brilhante que faz Anaíde. É um monólogo. É um monólogo. Pois é, então é esse pessoal que eu estou levando para o Ponto de Cultura Cantiga de Niná agora em novembro, viu? Eu quero mandar um alô especial, extremamente ruidoso e extremamente microfonia. Aquele negócio faz... Sabe como é, né? Aquela música. Para meu compadre roqueiro Gilberto Bastos, que a música dele é música de microfonia, né? Metal, de metal, né? Metal doido. Pesado. É o músico da banda de um homem só. Ele toca sozinho, ele toca bateria, guitarra. Heavy metal, né? E um alô também para meu compadre Robson Albuquerque, que é lá de Itabaiana, é músico da nossa cidade. Um alô para meu compadre Orlando Otávio, o poeta de Campo Grande lá, é primo de Sivuca, certo? Um alô para meu compadre Marcelo Ricardo, da Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, que está nos escutando nesse momento, e seu parceiro Ricardson Dias, nosso futuro advogado das rádios comunitárias. Inclusive, eu li aqui, viu, Ricardson, eu vi aqui na internet o seu texto a respeito do que você fala da violência nas periferias, tá? Você diz assim, mais ou menos: eu respeito muito os movimentos sociais em suas várias vertentes e fico triste em perceber que o preconceito e a discriminação ecoam nos discursos dos próprios militantes. Porque você diz o seguinte: não é a juventude negra que está morrendo na periferia, não. É a juventude periférica mesmo, negro, branco. Não é apenas o negro que sofre com baixo rendimento da escola pública, são jovens e crianças da periferia. Você disse que viu seu próprio irmão e o outro amigo de infância e juventude morrerem assassinados pela polícia. Você diz assim: meu irmão era branco, dos olhos verdes, e isso não tirou dele o estigma de morador de favelas e perseguido.
Alguém vem e diz que é um caso isolado e eu chamo isso de hipocrisia preconceituosa, diz Ricardo Dias. Nos bairros de periferia, não importa se você é negro ou é branco, o baculejo policial é truculento com todos os moradores de periferia. Em uma entrevista de emprego, quando você diz o bairro onde mora, tá certo? Não interessa se você é branco ou é negro, você já começa a ser discriminado dali. Se você disser que mora no bairro de Jardim Veneza, você já perde o emprego. Se é periferia, é negado. Sabe, eu concordo com o Ricardo, o problema da violência nas quebradas é mais social do que racial. São 14 horas e 3 minutos, mais alguma pergunta, companheiro velho? Não, ao companheiro eu gostaria de pedir que ele fizesse as suas exposições finais. Não, eu gostaria você tem antes? Antes nós temos 3 minutos, Carlos. Eu queria que você falasse de Nova Palmeira, que você tem uma ligação com Nova Palmeira. E como é que você tem incentivado as artes lá pelaquela cidade? E que cidade é essa? Nova Palmeira. Nova Palmeira é uma cidade que fica no Seridó Oriental Paraibano, cidade das Pedras, vizinho a Picuí, Pedra Lavrada, que tem 3.600 habitantes e tem uma organização social lá chamada CENEP, Centro de Educação Popular de Nova Palmeira, que é uma das coisas mais lindas que existe na face da terra, sem exagero. Agora mesmo um grupo da UFCG do Cuité foi visitar lá, a professora chamada Vanille me disse que saiu de lá chorando, emocionada com aquilo. E lá tem um movimento de modo geral. A ONG, por exemplo, os prédios da ONG são melhores conservados, melhor estruturados do que os prédios da prefeitura. Eles têm um teatro, eles têm uma escola de dança, balé clássica, tem uma escola de música. E para minha felicidade, inclusive agora eu comprei 12 refletores para mandar para eles. E a gente montou agora, com base na cultura popular, com base na questão de benzadeiras e rezadeiras, que eles têm um trabalho lindo lá de fitoterapia, eles fazem remédio para a comunidade a partir do conhecimento popular, e com base nisso nós acabamos de montar um espetáculo, inclusive eu ofereço para levar também para Itabaiana, chamado Sementes da Paixão, que é um resgate histórico da força da cultura popular, da cura através da cultura popular, né, da fitoterapia. Então, mestre Carlos Cartax, você tem 2 minutos para o desfecho da sua conversa. Bom, primeiro é um prazer imenso estar aqui na Rádio Tabajara falando para a Paraíba inteira, para as comunidades, dentro do programa Alô Comunidade, sobre arte, cultura e compromisso nosso com o avanço da nossa sociedade. Segundo é dizer que vamos continuar a fortalecer Marcos, Fábio, resgatar ou dar continuidade ao nosso teatro nos nossos municípios e fazer desse movimento o que a Paraíba precisa, com voz, com altivez e com honestidade, que é o que a gente tem feito nesses últimos 30, 40 anos. Professor Carlos Cartax, foi uma satisfação ter você conosco aqui nesta tarde e volte quando quiser. Boa tarde para todos, até sábado. Até sábado a todos e muito obrigado. ZYI 689, Rádio Tabajara, Superintendência de Radiodifusão, transmitindo em 1110 kHz, com 10.000 watts de potência. Rádio Tabajara AM. A Rádio Tabajara irá realizar